aí desde sempre vai entender aí qual é o sorteio. Então, gente, ó, vai chamando o pessoal aí, porque essa live promete. Promete porque você vai entender por que muitos casais brigam, porque você tem muitos problemas aí de relacionamentos. Então, gente, me fala aí de onde você tá me assistindo, de onde você é. Me conta aí como que você chegou até mim. Chama os seus amigos, encaminha. Boa noite, Nataliele. Boa noite, pessoal que tá chegando agora. Ó, vamos chamar o pessoal que eu vou me conectar com, ó, daqui um pouquinho eu vou estar me conectando aqui também com o pessoal do Instagram. Então vamos chamando aí o pessoal e eu vou deixar aqui o endereço, ó, quem quiser tá me seguindo. Então você que tá aí comigo, me segue lá nesse Instagram aqui, ó, Renata Diniz Coach, no Instagram e no YouTube, porque daqui a pouco as nossas lives vão ser todas por lá, 8 horas eu tô entrando no Instagram, tá? Então, toda quarta-feira, você que estiver aqui comigo, você vai ter muito a ganhar. Então, para quem ainda não me conhece, Renata Diniz, tá? Eu sou mentora, eu sou escritora, lancei o meu livro tem um mês, tá? E foi aqui no TikTok, junto com esse público maravilhoso. Quem tava aqui comigo sabe como foi grandioso o lançamento do meu livro, Lágrimas de Amor e Perdão. Uma jornada de sucesso, que é a minha história após um relacionamento. Então, assim, se você que é mãe, você que é pai, você que pretende aí criar seus filhos emocionalmente capazes, fortes, então vem comigo, entra aí. Quem quiser o meu livro, bota aí livro, que no final da live me chama aí no direct, me manda o direct. Poxa, Renata, me interessei, me manda que eu vou estar te encaminhando o link do meu livro, tá? O meu livro, assim, é transformador porque é a minha história. Então, a partir dele que eu tô fazendo essas lives semanais pra você que tá aqui comigo, pra você que se compromete em mudar a tua vida, a vida da sua família. Então, chama, pessoal, chama os seus amigos. Eu entrei aqui no TikTok justamente pra mudar vidas aqui dentro, tá? Não só a minha vida, mas a sua vida, porque tá tudo aqui dentro, gente. E eu sei que eu posso muito mais. Posso ajudar vocês, assim como posso estar me ajudando a me fortalecer aqui. Então, pessoal, é muito bacana quando você entende qual a sua missão no mundo, sabe? Quando você consegue entender de pessoas, porque eu amo pessoas e a gente vai estar falando sobre isso hoje, sobre perfil comportamental. Então é sobre pessoas, sobre como funcionam as pessoas. Então me segue no Instagram também, compartilha, quem estiver compartilhando aí, me marcando, no final, gente, eu vou estar sorteando o perfil comportamental completo, entendeu? Pra vocês. Deixa eu só me conectar aqui faltam 4 minutinhos pra estar entrando aqui no YouTube, no Instagram. Então já tô deixando tudo arrumadinho aqui, tá? Entrei um pouquinho antes aí pra vocês chamarem aí o pessoal. Chama o pessoal pra gente tá começando aí a nossa live. Então bora aí, que quem ainda não participou das minhas lives, eu tenho certeza que você aí que tá conectado comigo, sabe, você vai estar ganhando muito esse tempinho nosso aqui precioso de toda quarta-feira, gente. Incentivando aí pro meu tio, e obrigada, gente. Quem quiser entrar pro meu fã-clube aí, eu fico muito feliz, tá? Então, assim, gente, manda um coraçãozinho aí, compartilha, você vai estar ajudando outras pessoas, tá? Você vai estar, sim, dando a oportunidade de outras pessoas me conhecerem o meu canal, conhecerem essa minha atitude, esse meu tempinho aqui com vocês, tá? Então, gente, assim, toda semana eu vou estar aqui, deixa eu me posicionar aqui, que eu vou estar entrando também agora no Instagram junto, tá, gente? Ó, toda semana a gente vai estar aqui junto, tá? Quarta-feira, então já anota aí, ó. Ah, e outra coisa, pega papel e caneta, porque hoje você vai ter muita coisa pra anotar. Muitas anotações valiosíssimas sobre o perfil comportamental, sobre análise, sobre esse software que eu uso, que eu tô aí desde 2018, tá? Como analista comportamental. Então, assim, é um dos cursos que eu amo.
é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é justamente essa análise de perfil, porque eu sei como isso transforma pessoas, como transforma vidas, tá? Então, gente, eu vou estar entrando também aqui. Quem quiser ir pro Instagram, também pode ir lá dar uma força no Instagram, tá? Então, boa noite, pessoal do Instagram, boa noite, pessoal do TikTok. A gente tá junto aqui hoje, tá? Nessa quarta-feira chuvosa, então fala aí de onde você é. Na sua cidade tá chovendo? Aqui no Rio, gente, tá uma chuva, um friozinho, tá parecendo Minas. Tá? Então, boa noite aí, Danilo. Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar. Pessoal do TikTok, chama o seu amigo, compartilha, marca os seus amigos, porque no final a gente vai ter o sorteio. Quem seguiu lá, quem foi no meu Instagram lá, na mensagem, no vídeo que eu deixei, se você marcou, você me enviou, chamou outras pessoas, a gente vai estar sorteando no final da live. Quem ficar aí até o finalzinho vai estar aí sendo sorteado. Então, boa noite, pessoal. Vamos chegando, vamos chamando seus amigos, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube. Vamos entrando que a live hoje promete. Então, pega papel e caneta, ó, papel e caneta na mão, porque o que tem aqui, gente, ó, isso aqui é uma relíquia, tá? Isso aqui é um assunto que eu acho que todo mundo deveria conhecer, porque quem não conhece está perdendo a oportunidade de se conhecer. Eu falo que, assim, a criança não sai da maternidade ali com aquele documento ali, com a certidão de nascimento. Então, depois dos 18 anos, ela deveria também sair, ó, com isso aqui, ó, que é um livro que tem mais de 50 páginas, que conta tudo sobre você. Então, essa análise aqui comportamental, gente, isso aqui transforma a sua vida. Vocês não têm ideia de como esse software, ele é poderoso, tá? Então, assim, vamos chamando o pessoal aí, vamos dar uns minutinhos pro pessoal tá entrando aqui no Instagram. O pessoal do TikTok já tá todo mundo aí, então vamos, gente, entra lá no Instagram também, Rede Diniz Coach, tá? Vamos chamando o pessoal pra gente tá aí, né, falando com todo mundo. Então encaminha, manda o aviãozinho, que esse assunto, gente, é muito interessante. Ele, assim, ele é transformador de vidas. Então, quem tá me seguindo, né, sabe que a gente vai fazer um mês agora, dia 23, tá? Renata Diniz, pra quem não me conhece, tá? Eu sou de Minas Gerais, moro aqui no Rio de Janeiro, vim estudar aqui, tenho muitos amigos no Rio, sabe? A minha família é mineira, meu pessoal do interior, tem muitos seguidores aí no TikTok, que é o pessoal de Carvalhos, então manda um beijo pra todo mundo aí dessa cidade maravilhosa. Daqui uns dias eu estarei aí, tá? E, gente, os meus amigos cariocas também, eu digo que aqui no Rio tem muitos anjos, que eu conheço muitas pessoas bacanas aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, falo que são pessoas maravilhosas que estão aqui na minha jornada. Então, obrigada aí, ó, a dentista, minha dentista entrou aqui no Instagram, maravilhosa, doutora Alessandra. Gente, vamos chamando o pessoal, que essa live promete. E a gente vai falar hoje um assunto que todo mundo deveria saber. Que é, assim, é um assunto que é o quê? O seu perfil. Você se conhece de verdade? Pensa direitinho. Você se comunica da melhor forma possível? Então, gente, o perfil comportamental, ele vai tratar o quê? Ele vai tratar do seu mapeamento, tá? Comportamental. Então, esse software que eu uso, que é o CIS Assessment, ele é um software 100% brasileiro, sabe? Foi criado aqui com 3 bases maravilhosas que a gente tem aí. A base do DISC, da teoria DISC, para quem nunca ouviu falar, é uma teoria criada por um americano de Harvard, um psicólogo, que é o mesmo criador da Mulher Maravilha. Mulher Maravilha todo mundo conhece, né? Então, todo mundo tem uma Mulher Maravilha na vida aí, né, gente? Então, ele foi o criador da Mulher Maravilha, assim como do polígrafo, que é aquele detector de mentiras, tá? Porque ele começou a estudar os comportamentos humanos. Isso há muito tempo atrás, lá, a data exata eu tenho que olhar aqui, gente, porque tem muito tempo, tá? Depois eu vejo direitinho e compartilho com vocês quando isso foi criado. E aí, ele criou essa teoria DISC, onde ele
ele tinha esposa e tinha uma amante. Então ele pegou as características dessas duas mulheres e estudou milhares de outras pessoas. Ele tem até um livro dele muito bom, que ele fala justamente sobre isso. E aí ele criou essa teoria DISC, onde ele dividiu o perfil em 4 letras, que é justamente o D, o I, o S e o C, tá? Que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então essa é uma das teorias que esse nosso perfil é dividido, tá? Então é o como, tá? A teoria DISC, né, o seu perfil, esse início é o que? O como ir, tá? Essa é a perguntinha que a gente faz, tá? A segunda parte que a gente também trata é o que? O teu psique, tá? É o por onde ir, tá? Que é do psicólogo famoso do Carl Jung, tá? Então você vai saber, né, os seus tipos psicológicos, tá? Você vai saber sua atitude, percepção, julgamento. Então, assim, você vai ter já mais essas várias informações, tá? E temos também a teoria dos valores, que é de um alemão, tá? Que vai ser o seu porquê, qual o seu motivador, tá? Então, assim, é muito interessante você entender por que eu faço isso, por que fulano faz aquilo. Então, você tem por trás disso várias coisas que a gente junta todos esse combo de informações em um, que eu digo aqui que é o seu livro, que você deveria ter, que é nesse relatório aqui, que você tem 50 páginas, onde você vai juntar a teoria DISC, o seu psique, tá? E o seu caminho, os seus valores. Então, a gente vai ter mais de 80 informações nessa análise comportamental falando somente de você. Além disso, você vai ter o quê? Vai estar desenvolvendo o quê? A sua inteligência emocional, tá? Você vai se dar melhor com si mesmo e com o próximo, porque muitas das vezes os problemas, principalmente foi o que eu tratei aí nos últimos posters que vocês não viram, pois vocês dão uma olhada lá no meu Instagram, que tem lá escrito e mostrando quantos divórcios o Brasil tem tido nos últimos anos e quais que são as principais causas disso. Ou é o financeiro, ou é a comunicação. Então, a maioria dos casos é o quê? Pela comunicação ou pela falta da comunicação. Então, a maioria dos divórcios vem por quê? Por essa falta de comunicação. Então, quando você entende de pessoas, quando você sabe como o outro quer ser tratado, então, quando você faz o seu perfil, que você entende dessa gama de informações que eu falei, do seu psique, dos seus motivadores, da sua teoria DISC, né? Então, quando você entende tudo isso, que você se entende, você sabe por que você faz certas coisas e por que você faz daquele jeito, por que você vai por aquele caminho, por que fulano vai por outro caminho e por que às vezes aquela pessoa não te dá a resposta como você gostaria. Gente, todos nós somos maravilhosos, porém somos diferentes. Vocês imaginam se todo mundo gostasse só do vermelho e as outras cores, né? Então, por isso, gente, é que o nosso cérebro, ele é dividido. A gente vai ter aquelas pessoas que vão usar mais esse hemisfério aqui, que é o mais que a gente fala na teoria DISC, né? Que são os conformes. Todo mundo tem um conforme por perto, que é aquela pessoa que sabe de todas as regras, que assim, parece que anda com uma bula, sabe? Que sabe de todas as informações, toda analítica, todo correto, todo certinho, mas que se julga demais, sabe? E ele tem uma dificuldade absurda de estar demandando, porque ele sempre acha que ele faz melhor do que o outro, mas realmente ele faz melhor do que o outro. O conforme é um perfil assim, gente, que todo mundo deveria ter uma pessoa, um conforme perto. Pois me fala aí se você tem um conforme aí do seu lado. Então, gente, e aí a gente vai vendo, né, na teoria diz que a gente tem as 4 letrinhas, que eu vou estar falando aqui com vocês sobre todas elas. Eu comecei de trás pra frente, né? Então, o D é o dominante, o I é o influente, o S, porque vem lá do inglês, né, é o de estabilidade, que é o estável, e o C, o conforme. Então, na teoria diz que a gente tem esses 4 tipos de perfis, tá? E sendo que
Nós temos os 4, porém em graus diferentes, de 0 a 100. Então, depois da live, vocês vão descobrir qual o meu perfil, tá, gente? Vou dar depois uma colinha pra vocês, tá? A gente pode ter uma letra, 2 letras ou 3 letras. Ninguém tem as 4 letras acima de 50%, tá? Então, a gente fica entre 0 e 100. Quando a gente fala o perfil mais alto, é a partir de 50, tá? Então, é o que a teoria diz que ela, na hora que a gente faz ali o relatório, que o software gera o seu relatório de acordo com as respostas que você me dá, ele vai me trazer, o meu perfil é I, o meu perfil é DI, é CS. Então, ele faz uma combinação de acordo com as suas respostas, tá? O software, ele tem 99% de precisão. Então, assim, ele desde 2014, então a gente tá em 2026, então ele já tem aí, ó, mais de 10 anos, gente. Então, ele tem praticamente 12 anos, fazendo quase 13 anos daqui a pouco, de uso. Então, as grandes empresas hoje, tá, utilizam esse nosso software aí do CIS Assessments para quê? Principalmente para contratação de pessoas. Porque quando você coloca a empresa que é inteligente, o CEO que é muito bom, que ele tem uma gerência maravilhosa, que ele olha para aquela empresa e ele quer colocar as pessoas certas no lugar certo para não ficar tendo turnover, para ficar toda hora tendo demissões sem necessidade de um gasto absurdo, o que ele faz na contratação? Ele não vê somente hoje o currículo, tá? Então, isso é muito importante. Quais são os seus skills? Quais são os seus talentos? Então, isso hoje é muito importante numa contratação. Porque não adianta você ter só um cognitivo, sabe, muito bom, se você não tem uma inteligência emocional apurada e se você não desenvolve as suas outras habilidades. E para cada cargo, a gente precisa de alguns fatores, de alguns perfis que vão se dar bem naquele cargo, tá? Então, não basta somente o diploma. Então, hoje as empresas têm adotado isso já há muito tempo, praticamente 10 anos, no RH, utilizando esse nosso software, tá? Porque ele pode contratar com mais assertividade. A gente tem o DNA organizacional, que a gente organiza a empresa, e a gente pode também tá o quê? Criando uma persona do que eu quero daquela pessoa para aquele cargo. Então, eu vou botar ali no meu software todas as características, ela vai me dar um perfil, e aí na contratação eu vou colocar todos os perfis ali dos candidatos e vou escolher pelo que mais se aproximar daquele que eu busco. Então, eu vou ter uma contratação mais assertiva para minha empresa. Então, gente, isso é maravilhoso, porque assim, depois que você contrata direito, assim, a possibilidade desse empregado sair desse emprego é praticamente nula. Só assim, se ele tiver algum problema, se ele realmente não gostar da empresa. Mas assim, ele vai estar na função certa, porque ele está nas características certas dele, ele foi contratado com aquele perfil que realmente, com as características que ele tem, que ele possui. E assim, a gente vê os pontos positivos, os pontos a serem melhorados. Então, a gente tem uma gama de informações, tá? Você vai ter uma autogestão, você vai se conhecer melhor, vai ter uma comunicação mais afetiva, mais assertiva. Então, você não vai mais perder tempo fazendo relatório de 10 páginas, às vezes por um chefe aí que é totalmente dominante. Então, com esse autoconhecimento, gente, você vai o quê? Economizar o teu tempo. Você vai ter muito menos estresse, porque você vai o quê? Tá comunicando direito, comunicando da forma certa, como aquela pessoa quer que você trate ela e não como você quer. Então, assim, a gente não quer que a gente seja tratado como a gente quer, então o outro também. Então, quando você se entende, quando você entende de perfil, dessa gama de informações que a análise me propõe ali, que eu passo a conhecer, porque isso é autoconhecimento, você vai entender por que uma criança é diferente da outra, sendo do mesmo pai, da mesma mãe. Você vai entender por que, às vezes, o seu marido, o seu esposo, a sua esposa
age de certa forma e o que você pode estar sim fazendo para melhorar esse relacionamento se não tiver 100%. Então, assim, a base de qualquer relacionamento, gente, é a comunicação. Ponto final, tá? São os dois fatores aí que são mais importantes hoje num relacionamento, é o financeiro e a comunicação. Então, gente, vamos cuidar disso, porque a partir do momento que você se conhece e que você conhece a pessoa que está com você e que você trata ela como ela quer ser tratada e não como você acha que deve ser, porque a gente não tem uma bolinha de cristal, né? Agora, se você conhece o perfil, se você sabe como ela quer ser tratada, como ela funciona, porque já você já tem uma ideia do perfil daquela pessoa, você vai o quê? Ter um relacionamento muito mais feliz. Você vai ficar muito mais anos com aquela pessoa vivendo o quê? Uma lua de mel para sempre. Porque você vai tratar ela como ela quer, ela vai ficar feliz, vai ficar satisfeita, sabe? A entonação, o relacionamento de vocês vai ficar, ó, 1000 vezes melhor, gente. Então chama um amigo aí, dá um coraçãozinho aí, chama aquele teu amigo aí que você precisa, que ele escute isso, que ele pare de falar mal da namorada ou do namorado, entendeu? Fique só reclamando e não vai buscar uma solução. Então, gente, chama aí o pessoal, porque todo mundo deveria saber um pouquinho sobre perfil comportamental, porque salva vidas, salva relacionamentos, salva relacionamentos de pai e mãe com seus filhos. A partir do momento que você conhece os seus filhos de verdade, você vai tratá-los de formas diferentes, como eles querem que você trate, e não como você quer. Gente, eu tenho um casal de filhos e eu fiz esse curso em 2000, foi o primeiro curso que eu fiz depois da formação de coaching, tá? Que eu fiz em 2018. Foi o primeiro curso que eu fiz e assim, Deus é tão maravilhoso, porque eu tava passando por um dos piores momentos da minha vida, que foi quando eu me separei, e eu tinha um casal de filhos totalmente diferentes. Um filho na época de 4 anos e a minha filha meu filho ia fazer 6 anos e a minha filha de 2 anos. A diferença dos dois é 4 anos. Então, gente, depois que eu fiz esse curso, que eu entendi como os dois eram diferentes, porque eu tava tratando a minha filha menor da mesma forma que eu vinha tratando o meu filho já nos últimos 4 anos. Só que não tava tendo resultado. E eu tava estressada, eu tava cansada. E uma menininha baixinha de 2 aninhos não me escutava. E eu ficava assim, meu Deus, com o Gabriel sempre deu certo, o que eu tô fazendo de errado? E até então eu desconhecia, que eu falo que é esse milagre do CIS Assessment. Então era difícil para mim naquele momento, que eu achava que era tudo igual. Para minha filha, somos, né, pai e mãe, era o mesmo pai, mesma mãe. Para mim eles são iguais, tratada do mesmo jeito, tratava igual, e não são, gente. Os filhos são totalmente diferentes. Eu tenho uma irmã gêmea, a gente é 100% diferente. E hoje eu entendo muitas das coisas que eu não entendia lá atrás, tá? Nosso perfil é totalmente diferente, opostos, tal, quase. E aí, depois que eu fiz esse curso, cara, eu entendi. Eu tenho um filho totalmente assim, eu não fiz ainda o teste com ele, porque ele só vai fazer 15 anos. Então esse perfil a gente deve fazer aí a partir dos 16, 18 anos, é melhor, que vai ter uma assertividade melhor, tá? Porque eles já vão estar mais maduros, já vai ter passado a adolescência, né? Porque nesse momento agora não é ideal, já me perguntaram aí, não é ideal você ainda estar fazendo, porque eles estão em transição, os hormônios estão aflorando, então assim, eles estão se descobrindo ainda, então não vai ser um 100% certo o que vier ali. Então deixa eles ganharem um pouquinho mais de maturidade nos seus, eu falo que isso aqui é alforria aí para os 18 anos. Todo adolescente, depois de 18 anos, deveria fazer o seu perfil comportamental para ele se entender, para ele se encaixar no emprego certo, na faculdade certa, para ele saber dos seus potenciais, para ele entender o que ele pode, o que ele não pode melhorar na vida dele. Então, gente, são muitos ganhos, tá? E aí eu vi ali naquele momento que eu tinha praticamente um estável conforme em casa e uma dominante influente, que são opostos. Então eu vou falar um pouquinho aí da teoria DISC, tá? Que a gente estava falando. Então, gente, eu vou começar, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui uma foto, tá? Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver, tá? Que é do meu relatório aqui, depois vocês vão descobrir quais são as minhas letrinhas maravilhosas,
tá? O meu perfil é muito bacana, tá? Assim, de todos são bons, tá? Não existe perfil ruim. O que existe são pessoas que não conhecem seus perfis, não entendem dos seus potenciais e às vezes ficam fazendo coisas erradas, comunicações erradas e se julgando, se cobrando, porque não se conhece, simples assim, tá? E a partir do momento que você tem esse autoconhecimento, muitas das suas dúvidas vão ser sanadas. Você vai entender por que você faz certas coisas de certo, sabe? De tal jeito, de tal maneira. Então a gente divide aí, a teoria diz que tá, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? A gente é o D de dominância, o I de influência, tá vendo? O S de estabilidade e o C de conformidade. Então a gente tem esses 4 quadrantes, tá? Sendo que todo mundo tem os 4 em graus diferentes, tá? Então, o dominante, ele o quê? É aquela pessoa, todo mundo tem um dominante por aí. Todo mundo tem um chefe, não tem? Todo mundo tem um CEO na vida e tem um que dá ordem, que lidera. É aquela pessoa que gosta mais do que... Ele gosta de pessoas sim, mas ele é muito mais voltado para o quê? Para os resultados, tá? Para dados. Ele é mais ligado para resultados. Assim como o C. Então, o dominante e o conforme, eles são mais ligados para quê? Para os resultados, tá? E o I e o S, eles são mais ligados para conexões, para pessoas. Então, assim, eu não entendo como é que aquela pessoa fala demais. Não sei o que, não sei aquele falante, aquela pessoa que fala até com a sombra. É o praticante, são todos os vendedores. Então, quem gosta de pessoas, quem ama pessoas, quem faz amizade fácil, que influencia todo mundo, que cria os grupos do WhatsApp, que convida, que tá numa fila, daqui a pouco já conheceu a fila inteira, já contou a história da vida dele pra todo mundo. Esse é o influente, mas o influente de muito alto grau, tá? Porque a gente tem vários graus. Então, eu vou estar falando aqui as definições no grau mais alto para vocês terem uma ideia. Tá? Então, vocês aí têm um influente em casa? Tem um filho influente? Tem um amigo influente? Tem uma amiga influente? Que te liga toda hora, que te chama pra sair? Que é animado, que é engraçado, cheio de ideias? Então, todo mundo tem influente na família, tá? Então, esse é o nosso I, tá? O nosso D, como eu falei, ele vai ser aquele CEO, a maioria dos CEOs, eles só querem um resultado. Ele não quer saber qual foi o processo. Ele quer os dados e fatos ali, o resultado. Fez, não fez, ele é direto, objetivo, ele não vai ficar enrolando. Toma decisão assim, ó. Então, todo mundo conhece um CEO? Todo mundo conhece um dominante? Então, o dominante, ele é ousado. Cara, é um perfil que eu admiro muito. Sabe? Ele é direto, ele é competitivo, tá? E ele é focado aonde? Nos resultados. Esse é o dominante. Então, ó, a Sabrina falou que tem um pouquinho de dominância. Tem sim, que eu te conheço. Então, a gente tem graus diferentes, tá? E aí, o que eu não falei no início, mas vou falar agora... A gente tem o nosso perfil que vem com a gente, nosso natural. Então, você vai ter ali o teu perfil natural. E quando a gente faz o teste, a gente tem também o adaptado. Porque o nosso perfil pode estar sendo adaptado. Tem muitos CEOs aí que às vezes ele é totalmente estável e veste uma máscara. Porque ele precisa daquela dominância para a posição dele, para o trabalho dele. Aí chega em casa, às vezes, quem manda é a esposa. Vocês conhecem alguém que é assim? Porque ele precisa estar com aquele perfil ativo naquele momento, naquele lugar. Então, aí vai ser o que? O adaptado dele. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sabe por quê, gente? Boa noite, João. Chama o pessoal aí. O pessoal que tá entrando aí agora, tá? Ó, tem uma falou ali, já sou mais influente. A Dani falou que é mais influente. Me conta aí, gente, pelo que vocês estão escutando aí, você já tem alguma coisa aí do seu perfil? Escreve aí pra eu saber. Quem que já tem um pouquinho de dominância, de influência, que está um pouquinho aí se conhecendo, tá? Vamos vendo aqui. Depois no final, quem sabe vocês vão já estar descobrindo um pouquinho do seu perfil, tá? Então, gente, o dominante é esse perfil, tá? Então, assim, olha como isso é interessante e importante para a sua vida, tá? Porque se você tem um chefe totalmente dominante, tá? Você precisa escrever um relatório para ele.
Você vai escrever um testamento ou um parágrafo? Então, gente, como é importante você conhecer o perfil das pessoas. Você não vai perder tempo, tá? Você não vai perder mais tempo escrevendo relatório se você tem que dar uma resposta direta, objetiva para um chefe que é dominante. E a maioria que eu digo dos coordenadores, se não tem ele o perfil natural, ele adapta, tá? Então, assim, ele pode ser o natural dele ou o adaptado, mas dá pra gente entender um pouquinho disso ao longo do conhecimento, tá? Se ele tá adaptando ou se ele é realmente daquele jeito natural. Porque os que são realmente naturais, eles não enganam ninguém. Ele é seco, ele é direto, às vezes passa por cima de todo mundo e não vê problema algum. Gente, porque ele é assim. Quando é muito alto grau, tipo 90%, ele sai igual um trator, passando por cima de todo mundo e não vê errar, não vê erro nenhum ali, tá? Então, assim, só que às vezes ele machuca demais. E principalmente quem que ele vai machucar? O estável. O estável, porque o estável é de pessoas, é aquele amigo. Sabe aquele amigo que você tem, todo mundo tem um amigo estável. Aquela pessoa que na hora do aperto, que você tá mal, que você precisa desabafar, porque você sabe que aquela pessoa vai te escutar. Me escreve aí se você tem um amigo estável. Lembra aí, para um pouquinho e lembra. Você tem algum amigo que você sabe, assim, na hora que você tá, assim, com algum problema, você lembra daquela pessoa, vou ligar pra fulano, eu preciso desabafar, aquela pessoa vai me ouvir? Garanto que você tem um amigo estável, tá? Porque os estáveis, gente, são aquele perfil daquela pessoa que ama pessoas, que é o quê? Que é ouvinte, ela adora escutar, ela fala pouco, mas ela escuta muito, tá? É aquele perfil acolhedor, tá? Paciente, ele tem uma paciência de Jó, tá? Bom ouvinte. E ele é o quê? Ele ama um planejamento. Você precisa planejar, qualquer coisa chama estável. Porque ele não vai em lugar nenhum, ó. Aí fica a dica aí pro casal, principalmente aí pra vocês se acertarem. Se tem um dominante no casal e o outro estável, gente, o estável sofre. Sofre, só que ele engole. Ele vai engolindo, vai chorando, vai, sabe? Ele vai engolindo, vai virando uma bola de neve. Até que chega uma hora que ele explode, como se fosse uma panela de pressão. Ele demora para tomar uma decisão, mas quando ele diz não, que ele toma essa decisão, ele não volta atrás. Porque ele já engoliu o sapo muito tempo. Então, assim, se você conhece algum estável, cuida dele, porque aquela pessoa, ela é maravilhosa. É aquela pessoa que vai cuidar de você, que vai se preocupar, que é aquela pessoa fiel, que vai realmente cuidar de você. Então, gente, cultive esses estáveis na sua vida, sabe? Mas ajudem também eles, porque os estáveis precisam o quê? Eles precisam, assim, de um empurrãozinho, porque eles acabam se acomodando, tá? E às vezes eles não fazem muito as coisas por causa dessa estabilidade, por causa desse planejamento. Então, às vezes, planeja tanto e acaba não executando. Então, isso é um dos pontos fracos, que aí no relatório a gente vê os pontos fortes e os pontos a serem melhorados. Não vamos chamar de pontos fracos. Vão ser pontos que a gente precisa entender que aquele perfil possui esse ponto, ele precisa melhorar, mas para ele melhorar, ele precisa entender que ele tem aquilo. Então, só vai saber como? Com o autoconhecimento, tá? Ó, sou a estável. Você é uma mistura aí, ó. Já era dominante agora há pouco, agora é uma estável. Gente, vê o que vocês estão achando aí. Vocês estão gostando? Se tá gostando, manda aí, convida o pessoal. Manda o aviãozinho, porque esse assunto, gente, isso aqui, ó, vale ouro. Quem não entrou na live tá perdendo uma aula que ninguém aprende na escola. Universidade nenhuma ensina isso. Você pode fazer PH, pode fazer pós-graduação, você pode ter 10 mil bacharelados aí, mas esse assunto aqui ninguém vai te ensinar. Só o autoconhecimento, só o perfil comportamental vai trazer pra você. E eu, Renata Diniz, aqui como analista hoje, tô trazendo esse ouro, essa joia, esse assunto que vai mudar os seus relacionamentos, mudar a sua vida. Então, gente, vem comigo
porque esse assunto é realmente, assim, transformador. É um assunto que eu falo, assim, sabe, sorrindo, porque eu gosto, sabe? Depois que eu me entendi, assim, acabou qualquer dúvida, e assim, eu fui me entendendo. O perfil, ele não, a gente não pode ver ele também como uma algema, como rótulo, mas ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a tomar os novos passos, a seguir por caminhos diferentes que você ainda não conhecia, que você desconhecia. Então, para você ir para um próximo passo, para você ter um relacionamento melhor, para você ter uma vida melhor, você precisa buscar conhecimento. Porque senão você não vai agir, você não vai mudar nada da sua vida, você vai continuar no mesmo lugar. Então, desde que eu tive esse curso, desde que eu me formei no analista comportamental, junto com o coaching, eu fui transformando a cada ano a minha vida. Essa Renata aqui já foi muito diferente. Eu nunca estaria aqui falando contigo, porque um dos meus perfis, tá? Porque eu tenho 3 letras, ó, já dei uma pista aqui, tá? Como é que o meu perfil é bom? Eu digo, todo mundo é maravilhoso, mas eu tenho 3 letras em nível acima de 50% e uma abaixo de 50%. E muitas vezes eu não me entendi. Depois que eu fiz o perfil, eu passei a me entender de uma outra forma, ver as coisas com outra lucidez. Então isso é maravilhoso. E por que eu não falaria aqui tipo assim, há 5 anos atrás eu não estaria aqui falando contigo? Porque eu também tenho conformidade. Uma das minhas letras, já tô falando aqui, é o C de conforme. É aquela pessoa que quer fazer tudo corretamente, que quer seguir ordens, regras. Então, assim, nunca nada tá perfeito, sempre fica buscando a perfeição, não gosta de ser julgada por outras pessoas, ficava com medo do que o outro iria achar de mim. Então, assim, ficava sempre buscando a perfeição, só que a perfeição não existe, gente. Então, essa foi minha trava aí, ó. Eu falo que hoje eu guardei o meu C na gaveta. Ele existe, para alguns momentos isso é maravilhoso, eu ter essa conformidade, me ajuda muito. Porém, eu não posso ficar me definindo só por uma letra, se eu tenho mais de uma, se a gente tem as 4. Então, é ter inteligência emocional e você utilizar esses dons, essas expertises de acordo com a sua necessidade. Isso sim é você ser uma pessoa com uma inteligência emocional apurada. E de onde que eu vou tirar isso? Eu vou tirar desse perfil comportamental e vou tirar o quê? De um processo de coach, de uma mentoria, de uma aula que eu vi aqui com a Renata, que a gente já tá 1 mês aí com as nossas lives, que eu comecei lá da identidade, depois eu lancei meu livro, aí no primeiro passo a gente falou de identidade, no segundo a gente falou de crenças, no terceiro a gente falou de autorresponsabilidade, e hoje a gente já tá falando do perfil comportamental. Olha quantos assuntos que eu já dei de graça pra você que me assiste. Se você não tá com papel, com caneta na mão e anotando tudo isso, você tá perdendo seu tempo. Então começa agora a anotar, tá? Porque isso tudo que eu venho trazendo pra vocês, gente, são sementes que eu digo, sabe? Deus é tão maravilhoso, ele assim, ele vai moldando a gente, ele vai, sabe? Ele já deu isso tudo pra gente, isso tudo já foi criado, tá? Desde o teu nascimento ele já te deu todos os seus talentos, só que muitas das vezes você não tá usando e a tua vida não tá indo pra frente por causa disso. E eu tava com esse montão de conhecimento, tudo aqui na minha cabeça já aí, ó, há 8 anos, e não tava o quê? Transbordando, não estava aqui dividindo com vocês esse conhecimento. Então é aquilo, fé sem ação, ela é morta. Então assim, a minha fé estava morta até então, até que eu entendi isso, que eu precisava sim, tá colocando aqui pra fora, tá falando com vocês que estão aqui, que decidiram que não, vale a pena sim, toda semana eu tá com a Renata, toda quarta-feira se comprometer com você de tá o quê? Dando um passo, colhendo uma sementinha. Porque se eu semear 1% hoje na vida de cada um aqui, gente, vocês não têm ideia da minha gratidão. Porque isso é uma das coisas que eu aprendi no autoconhecimento. É a gratidão que a gente tem que ter por cada coisinha que a gente conquista. Porque você vai mudando os seus sentimentos internos, você vai mudando as suas crenças, você vai fazendo novas conexões neurais, que é justamente
tudo aquilo que tá na sua cabeça aí e que às vezes tá te dominando a ter resultados que não são os melhores na sua vida hoje. Porque lá quando você era criança, alguém falou pra você que você não era capaz. Às vezes você escutou de um adulto, ou de um pai, ou de uma mãe, algo que te machucou e que você trouxe pra sua fase adulta. Então isso tudo, gente, a gente consegue sim curar, tá? Com o autoconhecimento, a gente consegue sim, sabe? Porque o passado já passou. O passado, o meu passado, o seu passado tá onde? Você pega nesse passado? Ele é palpável? Você consegue chegar e botar a mão e tá ali de novo? Não. Aonde que o passado existe? Só aqui, ó. O meu passado só existe na minha cabeça. Assim como o seu passado só existe na sua cabeça. Então, cabe a você hoje decidir se você quer continuar uma vida vivendo somente desse passado, vivendo aí, sabe, de lembranças que não foram as melhores, ou se você decide hoje, não, eu vou viver um presente, porque esse é o melhor presente que eu tenho hoje. Eu sou grata a Deus por estar hoje aqui, por estar viva, porque tô respirando, tô tendo mais o presente de viver um dia de cada vez. Então, a cada dia, tem escrito até isso na Bíblia, cabe as suas seus tormentos. Então, é parar de olhar para trás, parar de viver ansioso não, ansioso é lá no futuro. É parar de viver aí com angústias do passado e entender que é o presente, ó. A Sandra escreveu ali, ó, o problema de muitas pessoas é o não conseguir esquecer e perdoar o passado. Então, é justamente isso, Sandra, muito bom você ter colocado isso. No meu livro, para quem ainda não conhece o meu livro, foi uma das minhas chaves, que foi assim, a minha libertação, que eu digo emocional, a minha cura emocional. O meu livro chama Lágrimas de Amor e Perdão. Para quem não comprou, me manda aí livro, que no final da live eu mando para vocês o link, tá, gente? Vocês vão gastar, quem quer o livro digital custa R$10. O que são R$10? R$10 você não compra aí 4 pães no mercado, mas com R$10 no meu livro digital, você pode hoje estar virando a chave da tua vida e de muitas outras pessoas. Quem quiser o físico é R$39,90. Tem na página da Amazon, quem quiser comprar de lá, tem o Kindle também tem. É só botar Renata Diniz, né? Lágrimas de Amor e Perdão. Então alguém escreve aí pra mim aqui no Instagram o nome do meu livro, pro pessoal aí conhecer, que eu tô escrevendo aqui no TikTok, tá? Lágrimas de Amor, ó, de amor e perdão. Então, gente, esse meu livro, o que acontece? É a minha história real aí, é a minha transformação, que eu falo que hoje eu transformo dor emocional em quê? Em coragem, em força, em foco, e você passa a viver uma vida assim, cheia de significado. Porque é justamente através do amor e do perdão que a gente consegue sim matar todo esse passado, sabe? Cuidar e assim, esquecer, passar uma borracha no passado, tá? Parar de guardar essas dores emocionais que te destroem. Então você fica aí todo dia tomando uma pílulazinha de veneno, quem fica vivendo de mágoas lá do passado. Então, gente, bora, para quem já comprou o livro, parabéns. Depois várias pessoas já me deram feedback, tá? Que gostaram. Então compartilha comigo, posta aí nas redes sociais, indica para uma amiga, sabe? Compra, presenteie alguém, compra para você, porque o livro começa a transformar vidas. A partir de uma leitura, de uma página, você vai mudar muitas outras vidas, tá? E ali eu conto um pouquinho dessa trajetória, de algumas ferramentas, de tudo que me veio, me trouxe esse caminho desses últimos 8 anos, em busca justamente dessa cura emocional. Porque a maioria dos nossos problemas vem do emocional. Então, se você tem uma inteligência emocional hoje, junto com o autoconhecimento, junto com o perfil comportamental, você já está muitos anos luz na frente de qualquer pessoa, tá? Por quê? Você já está gestando, você consegue, já está o quê? Sendo que dona da sua vida, dos seus sentimentos. Você consegue sim, sabe? Tomar decisões mais assertivas. Você consegue dizer não. Tem perfil aí que não consegue dizer não.
tá? Tem perfil que tem uma dificuldade absurda de dizer não. Então, gente, chama o pessoal pra live. Quem ainda não entrou, a gente já tá quase acabando, faltando uns 20 minutinhos aí. Chama aí quem ainda não entrou pra tá entrando pra nossa live, pra tá participando, porque eu tenho certeza que vocês só estão ganhando com tudo que eu tô falando aqui. Então, assim, manda um aviãozinho, curte aí, encaminha, porque, assim, é muito bacana ver que como as pessoas que eu tenho ajudado nesses processos de coaching, nessa minha mentoria. Então, assim, a gente vai ter aí no mês de julho uma mentoria fechada, eu ainda tem algumas vagas. Então, quem se interessar em estar entrando para essa minha mentoria, que vai ser uma vez por semana, a gente junto, num grupo fechado, seleto, porque eu não quero muitas pessoas, justamente para eu ter o quê? Foco em cada uma ali. Agora, quem também preferir atendimento pessoal, pode me chamar, que eu dou uma olhada na minha agenda, vejo qual o melhor dia e horário para estar te atendendo, para a gente estar fazendo os nossos encontros aí semanais ou quinzenais. Então, a gente se adequa ao cliente, tá? Então, assim, esse processo de coaching, de cura, que é tudo isso do autoconhecimento, transformou a Renata, que estava no fundo do poço quando eu conheci isso através de uma amiga minha, que foi, eu digo, que foi o anjo da minha vida, que me apresentou esse universo cheio de possibilidades, sabe? Deus é tão maravilhoso que Ele põe pessoas na sua vida o tempo inteiro. E essas pessoas são, sim, anjos que você deve agradecer pela vida de cada uma delas. Porque cada pessoa que passa pela sua vida não é por acaso. Mas não é por acaso mesmo. Então, assim, hoje eu sou muito grata a todas as pessoas que eu conheço, que me ajudaram nessa minha trajetória desde a minha infância, desde a minha vida. O meu tio, os meus familiares, todas as pessoas que eu tenho aí da minha cidade, todas as pessoas que me acolheram aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, eu tenho amigos grandiosos, tenho famílias maravilhosas que eu considero as minhas famílias aqui no Rio. Então, assim, isso é maravilhoso, sabe? Parabéns, ó, tenho certeza que suas sábias palavras estão ajudando, estão sim, Sandra, se Deus quiser, e Ele quer, porque Deus está na gente. Então, assim, quando você realmente começa a ler a Bíblia, começa a entender, se você sabe que tá tudo aqui, ó, já tá tudo criado, é o poder da sua mente que te transforma. Você transforma porque você é como Ele. Então, a partir do momento que você entende qual a sua força, como você pode sim viver tudo que Ele fez para você, as maravilhas dele, transformar vidas e transformar a sua vida, isso, assim, gente, não tem preço, tá? Não tem. E, assim, esse momento de estar aqui com vocês, para mim, isso é tão prazeroso que para mim isso não é trabalho. Isso, assim, é um momento que eu, assim, como que eu posso dizer, que eu me conecto, que eu me energizo, que as minhas conexões neurais estão sendo transformadas, que eu tô ficando mais forte a cada minuto, porque a gente vai se transformando, tá? Isso a gente vai estudar aí, para quem fizer aí parte aí das minhas mentorias, vocês vão entender como que é essa transformação aí de crenças, de identidade, da gente transformar e ressignificar essas crenças que foram impeditivas e às vezes estão impedindo ainda você de dar um próximo passo. Então a gente fala de tudo isso nesse processo aí de autoconhecimento, tá? Então vamos voltar aqui rapidinho pro nosso perfil, né? Porque, assim, esses assuntos são todos, eles vão se encaixando, né? Então eles se conectam. Então a gente começa a falar de uma coisa, daqui a pouco a gente já tá falando de outra, só que são todos eles complexos e conjuntos. E cada vez que você vai ouvindo, vai estudando, você vai se aprofundando e se apaixonando mais por esse processo da vida, sabe? Esse processo do autoconhecimento. Isso é muito maravilhoso. Então, assim, se você realmente se ama, gente, se presenteie hoje com um livro meu, se presenteie outra pessoa que você ama, tá? Coloca aí no final da live livro, Renata, que estou interessada, quero físico, eu quero digital. Gente, se presenteie com uma palavra, com uma página, porque às vezes não é o livro todo. Às vezes foi igual na minha mentoria, foi uma palavra que o meu mentor falou que virou a minha chave, assim, para eu estar aqui hoje para minha vida inteira. Foi assim, ó, era o que faltava que eu escutei e aquilo ali fez total sentido. Eu consegui apagar, assim,
um passado, várias coisas que eu achava que eu já tinha resolvido e não tinha, foi com uma palavra. Então, assim, às vezes uma palavra que eu tô dizendo aqui vai virar uma chave, vai virar, assim, o chaveiro inteiro da tua vida. Eu chamo o pessoal aí, tem pessoal de Juiz de Fora, amo Juiz de Fora, eu morei 6 anos em Juiz de Fora, adoro aquela cidadezinha, deve estar gelada lá, com esse frio que tá no Rio, deve estar gelado. Quem mais? Chama o pessoal aí, tá? Tem gente me chamando pra entrar junto, mas eu não vou entrar. Olha, ô Cláudia, eu não vou aceitar nesse minuto, porque senão vai confundir, vai dar conflito aqui com o Instagram, porque senão vai ficar mais de uma pessoa falando. Em outro momento a gente, ó, e pra vocês verem que eu já tenho essa outra letrinha aí das 4, né? Eu sou um pouquinho planejada, então também tem um S no meu perfil, tá? Então vocês já descobriram 2, então tá faltando uma letra aí do meu perfil, tá? Eu tenho conformidade, tenho estabilidade, tem mais uma. Na verdade tem as 4, mas em grau alto, tá? Porque eu não gosto, gente, de fazer nada sem estar me programando. Eu tenho isso comigo, eu gosto de programação. Adoro fazer, eu faço sim, hoje eu aprendi, tá? Eu consigo sim fazer várias coisas que eu não me programei. Só que eu prefiro fazer as coisas que eu já sei, eu sigo meio que um roteiro. Então, assim, isso é meu perfil estável. E por vários anos aí eu deixei de ser estável. Muito, isso estava me doendo. E eu só fui entender isso quando eu fiz o meu perfil. Porque quando você tem uma distância absurda do seu natural para o seu adaptado, você começa a ter dores. E às vezes as dores são emocionais. Então você pode estar, às vezes, vivendo uma depressão, vivendo uma crise de ansiedade, de pânico, porque você tá vestindo uma máscara, tá deixando de ser aquela pessoa e vivendo outra característica que às vezes dói. Que às vezes, assim, você gasta uma energia absurda pra ser quem você não é. Então, gente, quando você assim, se distancia mais de 10% do seu perfil natural, você já começa a causar dores aí emocionais absurdas. Então, vamos trazer pra gente essa lucidez. Poxa, qual será o meu perfil? Poxa, eu vou chamar a Renata, que assunto bacana, gostei desse relatório. Poxa, eu vou ter 40 páginas falando só de mim. Em lugar nenhum vocês vão encontrar isso. Então, esse software veio assim para mudar vidas, assim como todo esse autoconhecimento que eu venho passado aqui para vocês, tá? Porque tudo a gente vai se transformando. E se eu fizer hoje de novo o meu perfil, com certeza o meu adaptado tá diferente, porque hoje eu tô mais próxima do meu natural, porque eu me encontrei, eu me achei. Eu falo que eu curei as minhas dores emocionais aí do passado, como a Sandra disse aí, que a base do meu livro é justamente o perdão e o amor. Então, quando você cura essas feridas emocionais, você passa a ser você passa a viver uma vida mais leve, você tem mais autenticidade, sabe? Você não tem mais medo. Então, o medo acaba, gente. Isso é tão maravilhoso, sabe? Vocês não têm ideia. Então, assim, o perfil ajuda muito, assim, ele traz muita lucidez, vai te ajudar no emocional, vai ajudar na sua vida profissional e principalmente quem trabalha com pessoas. Todo mundo trabalha com pessoas. Você pode não ter o dominante alto, né? Ter ali a dominância alta, mas o tempo todo você vai precisar dar ordens. Você dá ordem o tempo todo pro seu filho, às vezes você dá ordem pro seu esposo, às vezes você dá ordem pra sua esposa, pro seu pai, pra sua mãe. Você não tá tendo um pouquinho de dominância? Só que em graus diferentes. Então, assim, você o tempo todo vai o quê? Vai flutuar pelas 4 letras do DISC. Tem vários momentos que você vai precisar falar, tá? E eu não gosto de falar nem um pouco, já deu pra perceber, né? Então, é a minha outra letra do meu perfil, que é o do I, do influente. Entendeu? Gente, a live ali do TikTok já tá terminando em 5 minutos. Então, o pessoal que tá no TikTok, ó, porque aqui no Instagram a gente vai ter mais um pouquinho aí, porque eu comecei depois. Entra aí no Rediniz, quem não me segue, ó, vai lá pra live no Instagram. Ó, é esse aqui o perfil, tá? Rediniz Coach lá no Instagram. Então, já entra lá, já entra na live lá no Instagram, quem tá no TikTok, porque vai terminar em 4 minutinhos aí no TikTok, tá? Tá quase terminando o nosso tempo. Então, corre lá pro Instagram, bora lá pro Instagram. E é bom que vocês já me dão um like lá, já marca o pessoal que vocês vão fazer parte, quem tá até o final,
do sorteio do perfil comportamental. Quem marcou o amigo lá, quem enviou, quem me mandou lá no direct lá, poxa, eu marquei fulano, eu vou ver quem marcou lá, a gente vai estar sorteando aí um perfil completo. Olha que presente, hein? E quem se interessou, depois me manda aí, tanto no TikTok como no Instagram, manda aí no direct, perfil, que eu vou estar encaminhando para você uma promoção, sabe, um produto assim maravilhoso que eu criei aqui, um combo para vocês que assim, vocês não vão encontrar em lugar nenhum, só no final dessa live. Quem me mandar aí no meu direct, escreve aí, perfil, eu quero, que eu vou estar respondendo em casa, vocês vão já estar recebendo esse combo que eu fiz pra vocês, porque assim, foi assim uma ideia que eu tive vindo pra casa hoje, tava voltando do meu trabalho, e aí eu falei assim, cara, eu vou criar uma oportunidade, um pacote bacana pra quem estiver comigo hoje, então é somente hoje, então quem tiver interesse me chama aí, que eu vou estar encaminhando e vocês avaliem, vocês usem aí o seu perfil um pouquinho estável pra dar uma avaliada, o seu dominante vai sim responder, poxa, eu preciso disso sim, porque eu quero sim tá me conhecendo melhor, eu quero tá tendo resultados melhores, eu quero tá parando de perder tempo respondendo e-mail erradamente, porque se eu não sei como é que aquela pessoa funciona, como que eu vou responder direito para ela? Não é do jeito que eu penso. Se eu precisar responder aí um e-mail por conforme, eu vou ter que dar todos os fatos, os dados, vou ter que passar um relatório, porque ele vai me cobrar. Agora, se eu precisar passar um relatório para o influente, o influente você liga, você não precisa nem escrever, você liga, você resolve, chama ele para tomar tomar um sorvete, chama ele para dar uma volta, fala como é que ele tá bonito, você ganhou o influente. Gente, o influente, ele gosta, ele ama pessoas, ele gosta de ser validado, de se sentir especial. Então, você quer convencer um influente? Gente, dá um abraço nele, fala como é que você tá bonito hoje, fica ali trocando uma ideia, deixa ele falar da família dele inteiro, escuta ele um pouquinho, sabe? Deixa ele desabafar, sabe? Sabe? É assim. Então, você entendendo o perfil daquela pessoa, você vai se dar muito melhor com ela, entendeu? E aí você passa a ter relacionamentos assim dentro de casa, com seu pai, com sua mãe, com seu marido, com seu filho. Você começa a prestar atenção nos seus filhos e você vai o quê? Tratar cada um como eles merecem e não como você acha que deve ser. Então, quem tá entrando aí no TikTok agora, gente, vai terminar em 1 minuto no TikTok. Entra lá no Rede Nis Coach no Instagram, que a live continua lá no Instagram por mais uns 10 minutos, tá? Que vai terminar às 9 no Instagram. E lá no Instagram vocês vão estar tendo sorteio, que a gente vai estar sorteando no final da live, tá? A gente vai estar sorteando um perfil comportamental completo. Quem não tava aí no início, eu mostrei aqui, ó, esse aqui, o meu perfil, ó, esse livrinho aqui que você vai receber no seu e-mail, com mais de 40 páginas, mais de 80 informações falando só de você. Então, você vai ter uma gama de informações. Você vai ser o quê? Você vai saber o como ir, o porquê ir e o porquê, onde ir, o caminho que eu tô tomando para aquilo. Então, você vai ter aí o psique junto, o teu motivador, você vai entender, vai descobrir, tá? Você vai entender aí o seu emocional, você vai saber se relacionar muito melhor, tá? Você vai ter um inventário aí que você ainda pode, a gente tem o 360 graus, se você gosta de escutar de outras pessoas, como você é visto, você ainda consegue mandar para os seus amigos e você tem mais um gráfico, mais uma resposta de grupo social, familiar e do trabalho, que você pode mandar para essas pessoas, elas também respondem o relatório, é super fácil, em menos de 10 minutos você tem o seu perfil, é você só me encaminhar o seu e-mail, depois